Aleluia, glória a Deus. Eu estou assim feliz demais com a nossa estrutura desse estudo, porque hoje nós estamos no penúltimo dia. Aprove o Senhor nos instruir, nos capacitar durante esses 34 dias de estudo. E eu sei que grandes coisas o Senhor fez por nós. E hoje é um dia muito especial de estudo. E eu quero ler a leitura da palavra do Senhor aqui. Ela é um pouco extensa, mas ela é necessária para que nós venhamos a entender no final desse curso, desse propósito que nós estudamos, a entender com mais seriedade. Eu sei que nós levamos a sério, que nós estudamos, que nós buscamos a presença do Senhor acerca disso. Mas eu quero assim que fechar, né, hoje e amanhã com com uma estrutura mais para que venha lembrar na nossa mente como que é necessário agirmos de maneiras diferentes. Então, Mateus 18, 23 até o 35. E vai dizer assim: aí a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher, os seus filhos, fossem vendidos com tudo que tinha, para que lhe pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhes devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, irmãs? Então, esse conteúdo de hoje, ele é assim um pouco extenso, a palavra, mas eu quis trazer toda a palavra desse conteúdo para que nós pudéssemos assim lembrar que esse estudo e tudo que nós aprendemos e que assim vemos algumas dificuldades que nós temos para pôr isso na aplicação diária nas nossas rotinas. Então, quando vier isso à mente, essa dificuldade de falar sobre isso, de executar isso, nós podemos lembrar desta palavra. O que aconteceu com aquele servo que não pôde perdoar na mesma proporção em que foi perdoado? Aquele senhor o julgou e o condenou de maneira cruel, assim como ele agiu com o seu conservo. E eu quero então aqui trazer assim na nossa memória algumas coisas que nós colocamos para nós e que muitas vezes agimos com crueldade, com julgamento, com críticas. E assim, quando nós olhamos, por exemplo, para a educação dos nossos filhos, e nós pensamos sempre que eles são os melhores educados, porque somos nós que estamos educando, que eles estão melhores preparados, porque nós estamos preparando. E quando alguém fere eles, nós ficamos muito magoadas, muito tristes, e às vezes até tomamos as dores dos nossos filhos e vamos tentar agir a favor dos nossos filhos.
E nesta hora, nós temos que pensar que os nossos filhos, assim como nós, eles também têm defeitos, eles também têm dificuldades, eles também têm limitações, eles também têm coisas que eles não conseguem ainda superar, ultrapassar. Às vezes vão ser ignorantes, às vezes vão ser mesquinhos, às vezes vão agir fora da proposta de Deus. E é bem por isso que nós precisamos buscar esse equilíbrio, esse estudo. E quando nós falamos, então, em relação a quem já tem filhos casados, por exemplo, que recebeu a nora, recebeu o genro, quantas mulheres que têm problemas sérios, porque culpa a nora, culpa o genro, culpa os pais da nora, os pais do genro, porque entende que eles não deram para aquela pessoa uma boa educação, não deram para aquela pessoa uma boa instrução, não deram para aquela pessoa um ensino para que aquela pessoa chegasse e pudesse amar. E aí entra uma situação que parece com essa situação desse homem incompassível. Por quê? Porque você deu o seu filho para essa pessoa, para ele se tornar uma só carne com ela, e o seu filho certamente foi também com problemas, com limitações, com defeitos, com pecados. E aí você começa a julgar. E assim nós fazemos. E aí o que acontece para aquelas que ainda têm, que os seus filhos são solteiros, são jovens? Como você tem orado para receber o teu genro, a tua nora? Como você tem colocado? Eu achei interessante que aqui nesse livro que eu estou estudando, ele diz, né, a autora conta aqui uma história e ela fala sobre o quanto que é interessante orar para que, enquanto você está educando o seu filho, você já ir orando para que a mãe e o pai do seu genro, da sua nora, que você ainda nem sabe quem é, estejam educando esses na mesma proporção de fé, de bondade, de espiritualidade, da estrutura emocional que você está educando. Porque aí, quando eles se encontrarem, a conexão vai ser mais fácil de ser gerenciada. E aí, outra coisa, é você saber receber essa pessoa que está chegando para a tua vida, que vai se tornar uma só carne com o teu filho, com a tua filha, como filho seu, que não foi educado por você, mas que você vai ter que aplicar ali benignidade, vai ter que aplicar, vai ter que ser compassivo com essa pessoa, vai ter que ser benevolente com essa pessoa, porque isso são atributos que vêm dos céus e que você não pode fazer se não for com a presença de Deus na sua vida. E aí, o verdadeiro, né, o verdadeiro significado de amar, de respeitar, ele vai além do que a nossa carne pode fazer. E às vezes, né, como nós já falamos, mas é porque eu sou honesta e verdade tem que ser dita. No ser honesto e verdade tem que ser dita é bem diferente de sair por aí julgando, criticando, falando como você acha que é o certo, sem passar um filtro na estrutura da outra pessoa, de como ela foi formada, de quais são os traumas que ela viveu, quais foram as limitações, por que agiu daquele jeito, porque entende que aquela situação tem que ser tratada daquela maneira, e com isso ir fazendo ajustes. Mas muitas vezes é mais fácil usar da crítica, do julgamento, da crueldade mesmo, como acontece nas redes sociais, por exemplo, que muitas pessoas se escondem atrás de um teclado e vai lá e começa a comentar por causa de uma foto, por causa de uma mensagem, por causa de uma imagem, de uma história que alguém foi lá e postou. Ou quantos outros que, ao invés de sentar com a pessoa que feriu, que magoou, de ir lá, sentar e resolver, começa a escrever coisas de qualquer maneira, dando indiretas, alfinetadas nas pessoas. E isso são coisas assim que muitas vezes nós nos escondemos e não há necessidade. Então, as nossas gerações, né? A geração que nós vivemos, a geração dos nossos filhos, está com muita dificuldade nesta questão de ser honesto, de dizer para si mesmo, de confessar que tem falhas, de confessar que precisa perdoar o outro porque ele também tem falhas. Nós temos essa dificuldade, mas o fato é que nesse estudo de hoje, que tem como tema que nós somos imperfeitos,
E é isso que o Senhor tem nos alertado, porque a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só Ele é perfeito. Agora, o fato de sermos imperfeitos não quer dizer que nós temos que tolerar todo tipo de erro. É por isso que nós estamos estudando, porque nós não queremos tolerar, queremos ter a nossa mente renovada todos os dias, para que cada dia mais os maus tratos, os maus costumes, as más conversações, os pensamentos pecaminosos, a arrogância, o orgulho, a prepotência, vai ficando cada dia mais distante de nós. E temos que perceber quais são as tendências do nosso coração. O nosso coração, ele se inclina mais para que tipo de ação? E aí esse tipo de ação é o tipo que nós temos que entrar com a ação de Deus, do Espírito Santo, pedindo para que Ele venha nos abastecer daquilo que é digamos assim, o antídoto dessa nossa limitação. E aí tem uma pergunta que eu fiz para mim e até comentei com meu filho. Aqui a pergunta é: você já parou para pensar como você se sentiria se você fosse tratada da maneira que você trata as pessoas? Por exemplo, como você trata o seu filho, sua filha, como você trata a sua nora, o seu genro. Se você fosse tratada desse jeito, você ia achar bom? Você ia achar que estava certo, que essa pessoa era uma pessoa bondosa, era uma pessoa compassiva, era uma pessoa benevolente, é uma pessoa que tem o caráter de Cristo? Se você fosse tratada da maneira que você trata as pessoas, como você se sentiria? Nós precisamos lembrar que se nós estamos dizendo que somos videiras frutíferas, mulheres sábias, que queremos trazer harmonia para o nosso lar, para a nossa casa, onde nós estamos, então em nós precisa estar os atributos de Deus. E os atributos de Deus é que Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é compassivo e Ele ama as pessoas. E Ele traz sempre uma nova oportunidade e Ele traz o perdão sempre que a pessoa se arrepende e confessa o seu erro. Então é muito difícil nós pensarmos na carne. Como que eu vou ser desse jeito? Não vou dar conta. É complicado porque a irritação vem, a raiva vem, a frustração, a expectativa não realizada. E como gerenciar tudo isso? Orando, buscando, pensando, meditando na palavra, se enchendo do Espírito Santo de Deus a ponto de transbordar, de exalar amor, de exalar cuidado, de exalar respeito, estudando como nós estamos fazendo neste propósito. Então nós estamos terminando, falta mais um dia deste propósito. E eu sei que nós não podemos parar. Terminando esse, já temos que começar a estudar outra coisa, buscar outro assunto, porque a nossa mente, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus, como diz a palavra lá em Filipenses 4:8, diz que se existe alguma coisa que devemos ocupar o nosso pensamento, é com coisas de boa fama, de honra, coisas dignas de louvor, pensamentos que traz paz, pensamentos que traz prosperidade. Aquele capítulo 4 de Filipenses, ele traz tantas instruções acerca de como temos que ocupar a nossa mente. Então, nesse estudo aqui, eu creio que o Senhor tem trazido para nós vários momentos da nossa mente ser ocupada com coisas do alto, com coisas que realmente mudam a nossa estrutura, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a maneira pela qual nós pensamos que somos, mas na hora da prática, às vezes temos dificuldade. Então hoje, com essa leitura aqui de Mateus, que o Senhor possa nos ajudar a não ter o fim que aquele servo teve. Nós lemos Mateus 18, 23 ao 35. E aquele servo, ele foi perdoado porque ele teve humildade no primeiro momento. Quando foi para ele pediu humildade, ele pediu para o Senhor dele ter compaixão. E ele teve. Que a palavra disse que aquele servo foi movido de íntima compaixão. Então, naquele momento, ele clamou, ele teve humildade, ele se posicionou de maneira como alguém que merecia ser perdoado. E ganhou o perdão. Só que quando ele teve que aplicar isso, então ele não deu conta. Mas o fim dele não é o fim que nós queremos. Então, por isso que é melhor
nós realmente nos posicionarmos diante de Deus, nos humilharmos diante de Deus, como Ele fez, clamando perdão para nossas falhas. Mas quando chegar a nossa vez de executar isso, nós fazermos como o Senhor fez conosco. E aí nós sabemos que é só com a graça dele, para que isso possa acontecer nas nossas vidas. Mas a boa notícia é que a graça do Senhor, ela está sobre nós. A graça do Senhor está sobre todos aqueles que o temem, sobre todos aqueles que o buscam. A palavra do Senhor lá em Salmos 25:14 vai dizer que a aliança do Senhor é para aqueles que o temem, a qual ele fará revelar a sua aliança, os segredos do seu coração. Então, olha que coisa linda. Também Salmo 32:8 vai dizer: instruir-te-ei, ensinar-te-ei, te guiarei com os meus olhos. Então o Senhor está conosco. Nós achamos vários versículos onde o Senhor diz: não temas que eu estou contigo, seja forte, seja corajosa. Eu vou adiante de vós, abrindo as portas, quebrando o cadeado, despedaçando o ferrolho. Então o Senhor nos livra de toda a iniquidade. Ele nos faz descansar na presença dele. O que nós temos que fazer? Obedecer. Obedecer. Então, nesse tema de hoje, somos imperfeitos. Somos imperfeitas, mas estamos procurando a graça de Deus para que cada dia mais a perfeição de Deus possa se habitar em nós, dentro de nós e através de nós, a face do Senhor possa resplandecer nos lugares onde nós estamos. Eu espero ter contribuído com a sua vida nesse penúltimo dia do nosso estudo. Que Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar nos planos dele para a sua vida e que você sabiamente possa conduzir a sua casa. Porque isso eu estou tentando, me esforçando, clamando pela misericórdia do Senhor para acontecer aqui na minha casa. Amém?